Olá, cara acadêmico, tudo bem com você? Espero que sim. Mais uma vez estamos juntos para darmos início a mais uma aula do curso Tecnólogo de Gestão Pública, do programa Tô Graduado, né? A nossa aula de hoje, nossa aula de hoje, nós iremos tratar sobre, no material didático de vocês, o capítulo 7, temática agregando pessoas, como que se dá esse processo dentro das organizações. Lembrando que nossos diálogos, nossas discussões, elas sempre estão voltadas para os órgãos públicos, né? As organizações com ênfase nos serviços públicos, né? Essa é a nossa aula de número 12, então seja bem-vindo. Na nossa aula passada, nós vimos sobre o papel da gestão de pessoas, dos recursos humanos dentro do ambiente organizacional. Pois bem, hoje nós iremos abordar, né, sobre o recrutamento de pessoas, como que acontece dentro das organizações a seleção das pessoas que irão colaborar, né, com a organização. Lembrando sempre de que, né, que nós veremos como que acontece essa seleção, né, entender como que as organizações elas buscam as pessoas como colaboradoras, né? Então, nós podemos, então, dizer que o recrutamento da seleção de pessoas é um dos processos mais importantes dentro do ambiente organizacional. Em que sentido, né? É porque o recrutamento da seleção de pessoas é um dos processos que agregam as pessoas em uma organização, né? Então, nesse sentido, o recrutamento, a seleção, ela trata das formas utilizadas para atrair candidatos, potenciais candidatos, né? Qualificados, capazes de ocupar as funções ali pré-estabelecidas pela organização, né? Então, nesse sentido, nós iremos compreender como que ocorre, como que se dá esse processo, né? Então, afinal, o que é o processo, né? Chiavenato 2014, ele diz que o processo é um conjunto de atividades estruturadas destinadas, né, a resultar em um produto especificado para determinado cliente. Então, assim, podemos então dizer, nesse contexto, que o processo de gestão de pessoas, ele está dividido em 6 processos básicos, né? Que processos básicos são esses? Agregar pessoas, aplicar pessoas, recompensar pessoas, desenvolvê-las, mantê-las e monitorar, né? Mas o que vem ser agregar pessoas, né? Então, a gente tem alguns questionamentos conectados a cada um desses processos, né? Então, assim, quem deve trabalhar, quando nós falamos de agregar pessoas, vem-nos um questionamento, quem deve trabalhar na organização, né? Aí, nesse contexto, o objetivo é o quê? Recrutar e selecionar as pessoas com os melhores perfis para ocupar determinado cargo, né? Quando nós falamos do processo de aplicar pessoas, né? Este processo, ele diz respeito o que as pessoas deverão fazer, que ações, que atividades estas pessoas deverão executar dentro da organização, né? Nesse contexto, cabe o desenho do cargo que será ocupado dentro da organização e a avaliação de desempenho. No processo de número 3, que é recompensar pessoas, traz-nos o questionamento de como recompensar essas pessoas, né? Recompensas através de quê? De remuneração,
de planos de incentivos e de outros benefícios e serviços, né? Imaginemos aí um órgão público, tomemos como exemplo um órgão público, nós, professores, né? Nós, professores, sejamos eles de qualquer órgão, um exemplo, né? Nós recebemos salário base, nós temos planos de saúde vinculados mais acessíveis para servidores públicos, né? Nós temos planos de cargos e carreiras vertical, horizontal. Então, nesse contexto, a organização ela está recompensando as pessoas que ali prestam serviços, né? Desempenham suas funções. E alguns desses benefícios, eles estão relacionados com a avaliação de desempenho do servidor, certo? Tranquilo até aí? Então, o quarto processo, ele diz respeito ao desenvolvimento das pessoas. O próprio nome já nos diz muito sobre isso, desenvolver. Isso nos remete a quê? A treinamento, capacitação, e outros aspectos relacionados ao desenvolvimento pessoal e profissional dentro do ambiente organizacional. Tomemos como exemplo ainda o fato de ser professora. Constantemente nós estamos passando por capacitações para quê? Para que nós possamos oferecer o melhor serviço aos estudantes, aos alunos, certo? Beleza? Então, o quinto processo diz respeito a manter as pessoas, né? Como que uma organização ela pode manter as pessoas sem que haja muita rotatividade dentro da organização? Porque não é interessante para um ambiente, para uma organização, a rotatividade de pessoas. Perde-se em qualidade, perde-se em aplicação de recurso, porque cada pessoa que entra, né, que muda dentro da instituição, são novos investimentos, né? A organização, a empresa, ela vai investir na capacitação, na formação daquele sujeito, né? Então, a política das organizações, ela deve ter como objetivo manter as pessoas do ambiente organizacional, até porque ela aplica muito recursos, ela tem um trabalho político de mantê-las dentro da organização, né? E como que a organização ela pode manter esses servidores, né, esses colaboradores dentro da instituição, da organização, né? Oferecendo saúde mental, higiene, segurança, resumindo, qualidade de vida para o trabalhador, para o colaborador, para o servidor, né? Então, alguns aspectos são bastante importantes para que esse colaborador, esse servidor, ele se mantenha dentro da organização. E assim, o órgão ele investe em mais capacitação para aquele servidor que já vem passando por um processo de treinamento, de desenvolvimento, de aprendizagem dentro do ambiente de trabalho, né? E, por fim, o monitoramento das pessoas, né? O monitoramento das pessoas, nós vamos ver mais adiante, num próximo capítulo, como que ele se dá dentro do ambiente organizacional, né? Que abrange o quê? O sistema de informação gerencial dentro do órgão, né? Ou seja, o banco de dados do colaborador, do servidor. Nós vamos ver mais especificamente sobre esse processo mais adiante, né? Então, todo o processo de gestão, ele deve estar intimamente, como nós podemos verificar no organograma, que ele deve estar interrelacionado, ou seja, existem diversos fatores dentro do processo, né? Que fatores que interferem, né, nesse processo? A competitividade, resultados a serem alcançados, por exemplo, bom clima organizacional. Então, tudo isso são fatores que interferem no processo da gestão de pessoas. Ok? Até aí tudo bem? Ótimo. Então, aqui é um organograma que detalhou mais, né, sobre o que nós acabamos de ver, né?
sobre os processos, né? E alguns fatores, algumas influências, né? Dentro desses processos que nós tratamos no slide anterior, esses processos, a gestão de pessoas, ela sofre algumas interferências, como eu disse anteriormente, né? Acabei que adiantando a fala, que são o quê? As influências ambientais externas, elas estão subdivididas em influências ambientais externas e influências organizacionais internas, né? As influências ambientais externas, elas estão relacionadas a leis e regulamentos, aos sindicatos, às condições socioeconômicas, à competitividade, às condições, perdão, sociais e culturais, né? Então, esses são alguns fatores que interferem nos ambientes externos, no processo de seleção, de recrutamento de pessoas, né? Mas, e quais são as influências organizacionais internas, né? Essa influência no processo de gestão de pessoas, ela está interligada à missão organizacional, à visão, aos objetivos, às estratégias da empresa, da organização, a questão da cultura organizacional, que nós já vimos isso nos capítulos anteriores, nós já dialogamos sobre a questão da cultura organizacional, né? Sobre as atividades, as ações que serão desenvolvidas pelos servidores, colaboradores, né? E, por fim, pelo estilo de gestão. Diante das influências ambientais externas e influências organizacionais internas, perpassando pelos 6 processos que nós já falamos sobre ele, todas essas influências relacionadas aos 6 processos, elas têm um objetivo comum, que é alcançar os resultados finais desejáveis. E quais são esses resultados finais desejáveis, né? As práticas éticas e sociais, né? Os produtos e serviços e competitivos de alta qualidade e a qualidade de vida no trabalho, né? Então, a gente observa que os 2 tipos de influências que estão ligadas aos 6 tipos de processos, ela tem como foco, como objetivo principal, alcançar os resultados esperados pela organização, né? Mas, e como que nós podemos, então, chegar a esses resultados, né? Chiavenato, ele nos diz que para que nós possamos alcançar esses resultados, é necessário tomar algumas medidas necessárias, né? Que medidas são essas, né? Quais as medidas que são necessárias, né? É fazer um planejamento adequado dentro da organização, né? Nós também já falamos sobre isso, definir as metas da organização, a comunicação ser transparente, investimento e recrutamento, seleção das pessoas, as reuniões elas não podem acontecer de forma aleatória, né? Elas precisam acontecer de forma planejada. É claro que existem situações em casos excepcionais, no entanto, que todos esses aspectos discutidos, dialogados, debatidos na reunião, eles precisam ter o quê? Feedback, né? Precisa se dar um feedback das ações, como que as ações estão acontecendo, se está surtindo efeito, se não, caso negativo que pode ser melhorado. Então, há necessidade desse feedback, né? Então, perpassando aí pelos processos de recrutamento das pessoas dentro da gestão de pessoas, existem 2 tipos de recrutamento, né? O recrutamento interno e o recrutamento externo, né? O recrutamento interno, nós podemos observar aí no slide, que ele diz respeito ao quê? Ao preenchimento das vagas e das oportunidades, né? E esse preenchimento de vagas, ele é feito pelos próprios colaboradores, aqueles que já estão dentro da organização. Então, a organização ela precisa ter um olhar mais detalhado para os seus colaboradores e servidores. Eu tenho um colaborador, eu tenho um servidor que pode
assumir determinada função, que ele tem perfil para isso, ele possui competência para isso, né? Então, é um investimento de valorização da organização para aquele seu servidor, para aquele colaborador, né? No recrutamento interno, a organização, quando ela aproveita do seu colaborador, do seu servidor, ela está dando uma oportunidade de crescimento dentro da organização, né? É o que nós chamamos de promoção, né? Transferências de oportunidades, certo? Tranquilo até aí? Então, beleza. Então, aqui nós vamos falar do recrutamento externo. O próprio nome já diz externo, que vem de fora, né? Externo ao ambiente organizacional, né? A contratação, o preenchimento da vaga, ela se dá não por aproveitamento do colaborador que já está dentro da empresa, pelo contrário, eles vão buscar externamente, fora da organização, fora da empresa, né? Geralmente, isso acontece quando dentro da empresa não há uma pessoa com perfil adequado para determinada função, para aquele cargo que a organização, que a empresa está exigindo, né? A maioria das organizações, das empresas, principalmente, elas oferecem essas oportunidades para candidatos externos, né? Porque, como foi dito, uma determinada empresa, a empresa A, ela precisa de alguém fluente no inglês, né? Uma multinacional, por exemplo. Mas dentro da equipe, dentro dos colaboradores ali, internos já, que estão dentro da empresa, não possuem uma pessoa com essa qualificação. Então, o que a empresa vai fazer? Vai recrutar externamente, né? Então, nesses casos, as empresas, elas recorrem a esse tipo de recrutamento, né? Então, o que acontece, né? Então, por recrutamento, nós entendemos que o quê? É o conjunto de políticas e da organização, né, destinada a atrair, né, a agregar, né, a trazer talentos para dentro da organização, né? Claro que com o cuidado, o zelo de analisar se aquela determinada pessoa, aquele determinado sujeito, ele tem habilidades, competências necessárias para assumir o cargo a qual a empresa, a organização está precisando, né? Então, assim, nesse sentido aí, nós trazemos aí algumas vantagens e desvantagens do recrutamento interno, né? E aí o quadro traz aí alguns pontos positivos, alguns pontos negativos, né? Quais são os pontos positivos do recrutamento interno? Vamos falar alguns aqui, né? Custa financeiramente menos para a instituição, para a empresa, para o órgão, a gente já falou isso, porque a empresa, a organização, ela já vem motivando por meio de capacitação, de formação, aquele seu servidor, colaborador, então é um investimento a menor, né? Ele vai dar só continuidade à formação daquela pessoa, né? Um outro ponto positivo ela é um incentivo de permanência do servidor, do colaborador, do funcionário, né, para continuar dentro da empresa. Colaborador motivado, não tem por que deixar a empresa trocar, né, tanto financeiramente, economicamente, muitos aspectos positivos, qualidade de vida no trabalho, e por muitas vezes acontece de que de funcionários, colaboradores receberem propostas, mas que a qualidade de vida do trabalho dele é essencial, é tão boa, que ele deixa de ganhar menos por causa da qualidade de vida. Né? Então, assim, são alguns aspectos positivos de valorização, né, dos seus colaboradores quando existe a questão do recrutamento interno, porque o colaborador, ele já sabe como que é o funcionamento da empresa, né? Então, ele tem certa estabilidade, né?
E, além disso, motiva, encoraja mais ainda. Quando o servidor, quando o colaborador ele é motivado, ele é valorizado, ele se motiva, ele é encorajado a querer mais dentro da empresa, né? Então, alguns desses aspectos aí são os pontos positivos do recrutamento interno. E aí, e os pontos negativos do recrutamento interno, né? Chavenato, 2014, ele coloca aí 6 pontos aí como negativo, né? Ele pode bloquear a entrada de novas ideias, experiências e expectativas, né? Ou seja, ideias inovadoras. Ele facilita o conservatismo e favorecimento da rotina, né? Porque a gente sabe que alguns colaboradores, servidores, ele tem uma rotina, ele não muda, né? Todos os dias ele tem aquela rotina diária, né? Então ele não inova, né? Ele não renova, ele não muda a rotina, ele não. Então é um ponto negativo. Mantém quase inalterado o atual patrimônio humano da organização, né? É um ponto negativo, ou seja, não há pessoas novas com novas ideias, com novas posturas, né? É ideal para empresas mais burocratizadas e mecanísticas, perdão, né? Empresas, organizações mecanísticas, já diz, né? Tudo ali sempre do mesmo jeito, né? Mantém e conserva a cultura organizacional existente, não há mudanças, né? E funciona como sistema fechado de reciclagem contínua, ou seja, não tem inovação, é a palavra, né? Não inova, não tem uma visão de futuro ampliada a longo prazo, né? Então, a gente pode dizer aí que são os fatores negativos, né, do recrutamento interno. Já no recrutamento externo, a Chavenato ele traz alguns pontos positivos. Ele diz que enriquece o patrimônio, o capital humano, né? Como que ele enriquece? Né? Incluindo novos conhecimentos, novas pessoas com novas competências, novas ideias, né? Um outro ponto ele introduz novos talentos, novas habilidades, novas competências, né? Como ponto negativo, ele aponta alguns aspectos também. O recrutamento externo, como nós já falamos, ele é mais oneroso para a empresa, para a organização, porque ele vai começar do zero na formação, na capacitação dos seus colaboradores, né? Além disso, ele vai ter um custo adicional na aplicação das técnicas para selecionar esses candidatos externos, ou seja, vai ser oneroso, né? Um outro aspecto negativo é afetar negativamente os colaboradores já existentes, porque pode acontecer que após a abertura de um determinado cargo, de uma determinada função, um de seus colaboradores, servidores, se sinta apto, né, a ocupar aquela vaga, aquele cargo, né? E aí, fazendo uma seleção externa, desmotiva os seus colaboradores, né? Mas dentro do serviço público, não existe essa seleção como feita em empresas e instituições particulares, né? No serviço público, e é importante que a gente dê ênfase a isso, a admissão de pessoas ela só ocorre mediante concurso público, né? E aí, após realização do concurso público, a aprovação, homologação, as pessoas aprovadas, elas são convocadas a assumir a função, né? E aí, essas pessoas, após tomarem posse, elas passam por um período probatório, né, de 3 anos, que é regulamentado pela Lei 8112/90, né? Então, após esses 3 anos, ela passa por uma avaliação, né? E essa avaliação ela inclui assiduidade, iniciativa, produtividade e responsabilidade, né? Nesse caso,
a gente é um processo que difere do processo de recrutamento e seleção das empresas privadas, né? O acesso ao cargo, né? A admissão a um cargo público é diferente de uma admissão no cargo de uma empresa privada. Deu para entender a diferença aí? Beleza, né? Aqui, no contexto da seleção de pessoas, nós trazemos o organograma que expõe duas alternativas que são fundamentadas no processo de seleção, né? Que seleção? Que tipo, né? Esse processo de seleção ela é baseada em cargos ou baseado em competências, né? O baseado em cargos, ele fundamentalmente ele consiste em quê? Em preencher o cargo, vago, manter o nível adequado da força de trabalho, rapidez no preenchimento das vagas, os cargos preenchidos de forma completa, né, sem nenhum cargo ocioso, preenchimento do cargo adequado na organização e cargos preenchidos e custos de seleção. Já na seleção baseada em competências, aí os objetivos são outros, é agregar competências individuais, aumentar o capital humano da organização, agregar competências necessárias à organização, novas competências aplicáveis, né, a atividade desenvolvida pela organização, o ingresso de novas competências e na organização de pessoas com outros tipos de competências, né? E competências agregadas a custo e seleção. Então, aí nós temos dois tipos de seleção, lembra-se, baseado em cargos e baseado em competências, né? E aí, nesse quadro, nós, a partir dessa comparação, porque que a gente pode observar que todos os cargos, ele exige certas competências, né? Competências desejadas, né? Então, assim, quando as empresas, quando as organizações vão fazer a seleção, elas vão identificar o que o candidato oferece para a empresa, para a organização, né? Eles possuem as competências necessárias para a ocupação do cargo, né? E aí, levando nesse sentido, nesse contexto, a partir da comparação dos tipos de seleção por cargo e competências, existe pode ocorrer que os candidatos eles possuem condições aproximadas, né, ou equivalentes para que eles desempenhem as funções, a função exigida pelo cargo dentro da empresa, dentro da organização, né? Mas aí, a partir da realização da seleção e da decisão por parte da organização, do setor de gestão de pessoas, de aceitar ou rejeitar determinado candidato, né? E aí, quando isso acontece, a seleção ela chama o que nós chamamos de responsabilidade de linha, né? Ou seja, a responsabilidade é do executivo, do gerente, da organização, né? E é também responsabilidade da função staff, né? O que é a função staff, né? É aquela prestação de serviço pelo órgão de gestão de pessoas. Então, quando cabe quando cabe ao executivo, ao gerente decidir se aceita ou não determinado entrevistado para a função, nós dizemos que é da responsabilidade de linha. Quando a função de aceitar ou rejeitar o candidato for do setor de gestão de pessoas, é o que nós chamamos da função de staff, certo?
Então, aí quais são essas funções? Ó, a responsabilidade de linha, decidir quanto ao procedimento do cargo vago, né? Decidir quanto às características básicas dos candidatos, entrevistar os candidatos, avaliar e comparar os candidatos nas entrevistas ou outras técnicas de seleção, decidir a respeito da aprovação ou rejeição dos candidatos, escolher o candidato final ao cargo. Qual é a função de staff, a função lá da gestão de pessoas? Verificar o banco de dados ou executar o processo de seleção, de recrutamento, fazer as entrevistas de triagem dos candidatos, escolher e definir as técnicas de seleção mais adequadas, preparar e treinar os gerentes nas técnicas de entrevistar candidatos, aplicar testes psicológicos de personalidade, se necessário, assessorar os gerentes no processo seletivo, se necessário, acompanhar e avaliar os resultados, propor correções para melhorar o processo seletivo, né? Então, vamos lá? Sempre que a decisão final de aceitar ou rejeitar os candidatos é sempre do órgão solicitante, ou seja, da linha staff, ou seja, do executivo ou do gerente, né? E qual é a função staff? A função staff compete a quem? Ao setor de gestão de pessoas. Em resumo, a função staff, ela tem como objetivo o quê? Assessorar, acompanhar todo o processo de recrutamento de seleção. Ok? Ficou claro? Ótimo. Vamos lá, mais adiante. Aqui, né, eu passei os slides, né? Então, para finalizar, nós podemos dizer assim, que o quê? Que a seleção, que seguindo as diretrizes de seleção de pessoas e baseada nas competências, né, nas competências apresentadas pelas pessoas a serem entrevistadas, né, que são exigências das organizações, nós podemos entender que é necessário algumas competências básicas, né? Algumas competências, elas são de extrema importância e indispensáveis para os candidatos que querem ocupar determinadas vagas, né? Quais são elas? Nós podemos citar algumas, nós podemos citar capacidade de trabalhar em equipe, liderança, relacionamento interpessoal, comunicação transparente, expressiva, né? Ser comunicativo, ser uma pessoa empreendedora, possuir a capacidade de inovar, ser visionário no sentido de ter visão dos processos, de como ocorrem os processos no ambiente organizacional, né? Ser ambicioso no bom sentido, ambicioso de querer mais, sempre o melhor, tanto para a organização como para a sua vida financeira, né? Possuir, podemos identificar aí a capacidade de atrair colaboradores, né? Ou seja, de pôr a mão na massa, né? Então, nós podemos dizer, ressaltar que existem, né? Que existem vários processos, procedimentos de seleção de pessoas que podem combinar entre si, né? Que podem combinar entre si e que cabe, né? Que cabe a organização determinar quais os processos e quais os procedimentos que serão utilizados e, consequentemente, proporcionem melhores resultados para a organização. Né? Então, nós vimos aí que o processo de recrutamento, de seleção, ele se faz extremamente necessário, né, para a empresa, para a organização, certo? Compreenderam? Entenderam?
Espero que sim, espero que não reste dúvidas, mas caso haja dúvidas em relação ao conteúdo abordado, coloque lá, lembre-se lá do fórum de dúvidas, né? Coloque lá no fórum de dúvidas que as tutoras, nós temos as tutoras Joselma e as tutoras Larissa, né? E eu estou lá acompanhando vocês também, e a professora Jeane lá com vocês, tá? Então, assim, qualquer dúvida, não deixe, não fique com as dúvidas, coloquem lá as dúvidas que a gente está lá para tentar ajudá-los, na verdade, e saná-las, tá bom? Beleza? Então, combinado, bons estudos.